Segundas chances. Vocês já pararam para pensar que em algum determinado momento de nossas vidas, quando cometemos algum erro, alguma cagada, e nos foi dada a oportunidade de ter uma segunda chance, às vezes até uma terceira, uma quarta, enfim, mas a oportunidade de recomeçar, de fazer as coisas novamente, fazer do jeito certo, corrigir aquele erro, aquela cagada ali. Só que melhor ainda, qual foi o preço pago, tanto por ter errado, quanto para se obter essa segunda chance? Será que valeu a pena? A que custo? Uma perda de confiança, uma quebra de laços, às vezes até a perda de alguma pessoa estimada? Será que por termos errado e ter aquela sensação de culpa, buscando ter uma redenção, uma segunda chance, valeu a pena o preço pago? O custo será que não foi alto demais? É o que vamos pelo menos descobrir na resenha de hoje do nosso mago Constantine. Claro, depois da vinheta. E aí, sejam bem-vindos a mais um Arkham Comics. Fernando Henrique, para quem não conhece esse doido que traz esses vídeos aqui do canal para vocês, com mais um deles de resenha / análise, conforme prometido, falando do segundo e do último volume que encerra essa fase mais recente de John Constantine, publicada aqui no Brasil pela editora Panini. Então, bora lá, sem mais delongas. Hoje vamos falar de Universo Sandman Hellblazer Volume 2, Você Mesmo, Mas Melhor. Publicação da editora Panini, encadernado de capa cartonada, lombada quadrada, papel LWC. Essa edição aqui com 168 páginas ao preço de R$ 34,90, reunindo aqui John Constantine Hellblazer 7 a 12. Equipe criativa continuando os roteiros do Simon Spurrier e a arte de Errol Campbell, Matias Bergara e George Bellarmine. Eu sei que eu falei o nome corretamente aí de alguns artistas para vocês. Bom, conforme eu disse, esse é o segundo e último volume aqui. E, bom, para quem é novo aqui no canal, sempre salientando, né? Eu peço até desculpas por em vários vídeos eu acabar me repetindo com relação a isso. Mas os vídeos de análise aqui do canal, eles costumam ter spoilers. Então vai ter spoiler para quem não leu o primeiro volume. Então se você se incomoda com isso, leia lá a primeira edição. Vou fazer até recapitular um pouquinho aqui. Depois você volta e assiste esse vídeo. E vai ter também a parte com spoilers com relação ao desfecho dessa história. Mas essa é uma parte que eu sempre aviso no vídeo, no momento que eu vou falar. Para quem quiser avançar, e aparece até na tela, eu coloco os minutos exatos para quem quiser pular e não quiser tomar, né? Porque é um vídeo que eu procuro fazer da maneira mais completinha possível, né? Então eu peço até desculpas também, barulhos externos aí, acontece dessa nova forma que eu tenho um tempinho disponível para gravar para vocês. Mas bora lá, que eu já falei pra cacete. Primeiro vamos recapitular brevemente o que aconteceu lá no primeiro volume, e aí já vamos emendar com a resenha deste segundo aqui. Então, recapitulando, lá no volume 1, o Constantine, que ia se foder bonito ali no fim de mundo, ele acaba sendo salvo por uma versão sua mais velha, que oferece a ele uma segunda chance, claro que com um preço que quando chegar a hora, o mago vai saber qual é. Mesmo sabendo que tem uma pegadinha ali, o John ele aceita para se safar da sua suposta morte. Então ele desperta no Instituto Ravenscar e descobre que ele está em 2019. A grande questão levantada até então é quem de fato é essa versão vovô Constantine e o que ele quer, já que, como mostrado no primeiro volume, todos os eventos paranormais que o John acaba se envolvendo tem um dedo da sua versão mais velha no meio, que está causando tudo isso ao pregar peças e oferecer ali presentes mágicos para algumas pessoas.
Ou seja, por algum motivo, tudo está conectado aos atos do velho Jon, que não é por mero acaso. Bom, agora vamos à resenha do volume 2, que conta aqui com 4 histórias que também estão conectadas e fazem parte de algo maior. Vamos começar aqui com Britânia, Potência das Ondas. E aqui o Jon ele descobre mais uma das artimanhas da sua versão mais velha, que é através de um jovem pescador. E justamente pelo fato dele ser um jovem num ramo onde a maioria dos seus colegas são pessoas bem mais velhas e experientes, o cara ele é subestimado, ele é zoado, ele é ridicularizado a todo momento. Isso até quando ele recebe um presentinho do bom velhinho Constantine, que o faz ascender no ramo ali, superar os seus colegas e causar até inveja. E a sacada do Simon aqui é mostrar que pra quem tá acostumado com aqueles clichês de programa de TV, até da internet, mostrando uma pessoa que era subestimada, zoada, que veio do nada, mas que conseguiu vencer na vida e calar a boca de todo mundo e ainda continua sendo humilde, aqui não tem esse lado bonitinho da coisa. Pois o cara, ao crescer, ele se torna um completo babaca, sem escrúpulos. Ele tá disposto às coisas mais nojentas ali pra continuar por cima. E não dá pra entrar em muitos detalhes do que se trata sem eu dar spoilers. Mas é uma história muito boa, onde o leitor ele se sente no final ali que a resolução foi algo bem justo pra um babaca desse nível. E adiante temos o favorito, que centra num membro da família real britânica, um duque fininho da mamãe, que de nobre cavaleiro ele não tem nada, mas que compartilha a tara da família pelo hobby de criação de cavalos. E é aí que o Old Man Constantine, ele aparece com mais um de seus presentes de grego para realizar os feitiços e a tara do ceboso pomposo por cavalo, para que ele possa ali criar a linhagem do alazão dos seus sonhos e o cavalo montar nele e vice-versa, a porra toda que ele quiser fazer aí. E nessa história, o Constantine ele é forçado a se envolver na cagada armada pela sua versão mais velha, meio que a contragosto. Mas como ele é o cara que resolve ou piora as merdas, é o homem certo pra parada errada. E para encerrar o volume temos 2 arcos finais com a Hora da Verdade aqui. Toque do Despertar, que é onde o velho Constantine decide que é hora de cobrar o seu preço do seu eu mais novo, além de revelar quem é o verdadeiro culpado de toda essa trama. E Ilha Coroada, que é onde o Simon ele termina de amarrar todas as pontas soltas, conectando a princípio ali o relato de uma criatura antiga chamada Railhead, ou popularmente conhecida como o Bicho-Papão. E essa criatura faz um relato ao Constantine sobre uma situação do qual o Jon sacaneou há muito tempo atrás. E o que aconteceu com essa criatura após tudo isso, até a atual conjuntura da qual ela se encontra, perante atos depravados envolvendo até figurões de alto escalão do governo britânico. E o relato dessa criatura é parte de uma cadeia de eventos que leva ao confronto final entre os 2 Constantines, onde a sua versão mais velha revela que quer a alma do mago, preço que se o Jon ele não pagar, aqueles que restaram ali, que ainda não gostam dele, vão pagar com suas próprias vidas. E é aqui que temos o fim de jogo, numa das maiores reviravoltas dignas de Hellblazer, com aquelas consequências tensas e todo aquele peso, impacto que uma boa história do Constantine traz, sempre deve ter, com direito a um final muito bom e interpretativo. Bom, essa foi a resenha, agora vamos à parte que eu vou dar spoilers com relação ao desfecho dessa história, até para quem leu, recapitular, se não entendeu alguma coisa, eu vou colocar o meu ponto de vista de entendimento da história aqui, explicando também, e depois vamos para a parte de análise sem spoilers. Então, como essa parte que vai haver spoilers, se você não leu, se você não liga, tudo bem, mas se você não leu e não quer tomar spoilers, tá aparecendo um minutinho na tela aí para vocês pularem para a parte de análise. Então, aviso dado,
bora começar aqui. Bom, a sacada genial do Simon Spurrier nesses 2 volumes de Hellblazer foi a revelação de quem de fato é o vilão dessa história, que é o próprio Constantine. Sim, mas porra, Fernando, como assim? Bom, quando o velho John resolve cobrar o seu preço e relembrar o suposto derradeiro momento ali do que seria a morte do Constantine num apocalipse mágico promovido pelo Tim Hunter, é revelado que tudo aquilo na verdade era uma criação da própria mente do John, um sonho, aquilo nunca foi real. Então o momento de despertar dele no Instituto Ravenscar não foi nada de viagem no tempo, linhas temporais, como ele especulava, negativo. Em algum dado momento, o Simon Spurrier não especifica isso, mas em algum dado momento o Constantine ele surtou e acabou tendo que voltar ao hospital psiquiátrico, do qual ele passou anos ali numa espécie de coma devido aos seus traumas. Ele tem inclusive transtorno dissociativo. E essa não seria a primeira vez, já que o personagem ele foi marcado por uma situação traumática desde os eventos de Newcastle. Para um bom leitor de Hellblazer Origins, sabe a que eu estou me referindo. E a partir dali, o Constantine, ele nunca mais foi o mesmo. E ele passou, inclusive, por coisas equivalentes e piores. Então, apesar do Simon ele não dizer em que parte, o que foi que o levou a ser novamente internado no Instituto Ravenscar, fica nítido essa interpretação na história. Tá, mas e a sua versão mais velha? De onde ela veio? Bom, ela nada mais é que uma criação do inconsciente do mago. Ela foi criada ali no derradeiro momento do seu pesadelo, o que resultaria na morte do Constantine. Ele iria morrer ali no Instituto Ravenscar, nesse delírio que se passava todo em sua mente. Então ele acabou criando de forma inconsciente essa versão dele mais velha para salvá-lo daquela situação. Vocês se lembram, na resenha do volume 1, que havia uma história de anjos que atacavam pessoas consideradas ruins em um parque? Pois é, o responsável por aquilo era um mendigo que morava ali na região. E ele que se deixava levar pela poesia do William Blake, ele dava asas à sua imaginação e também vida, de forma descrita pelo John como Tulpa. Ah, mas que é isso? Bom, Tulpa é uma designação pelo budismo tibetano de uma entidade, um ser ou um objeto que pode ser criado unicamente pela força de vontade de uma pessoa, seja através da meditação ou de visualização intensa daquilo. Ou seja, aquilo que existia apenas na imaginação, através de um pensamento e mentalização ali tão intensos, ganha uma forma física no mundo real. E é isso que é a sua versão mais velha. Ela é fruto de Tulpa, criada pelo próprio Constantine, e que ganhou uma forma real e adquiriu independência, assumindo ali o aspecto do orgulho. E é por isso que o John, quando o vê pela primeira vez, ele enxerga que é alguém feliz, realizado, sem culpa, sem remorsos, fantasmas, de um jeito que o Constantine jamais foi. Isso porque o maior fardo que o personagem carrega dentro de si é a culpa pela morte de todos aqueles que ele conheceu, amigos, familiares, pessoas que simplesmente morreram por se envolverem com o Constantine. E após as suas mortes, né, seus fantasmas o perseguem, sempre com olhares de ódio, desprezo, fazendo com que o John se lembre de que tudo é culpa dele, porque ele foi um filho da puta com alguns, ou falhou miseravelmente em salvar outros. E é por isso que na cena do volume 1, quando o John rouba numa loja ali o capote, os seus fantasmas aparecem com o mesmo olhar de ódio e desprezo de sempre. Porém, quando a cena é com a sua versão mais velha, eles se curvam, porque aquela é uma representação de um homem sem culpa e peso algum, que não tem nada do que se arrepender e sente orgulho de si. É o tal você mesmo, mas melhor.
O Constantine até conclui que essa versão criada por ele através da Tulpa, que é cheia de orgulho em si, não tem culpa, não tem remorso, ele até olha e fala, porra, eu cheio de orgulho, eu sou um monstro. Então ele criou o próprio monstro que quer destruí-lo. E esse lance dos fantasmas, até que eu mencionei lá na resenha do primeiro volume, da loucura, a culpa, que sempre foram constantes nas raízes do Constantine, foi uma sacada genial que o Simon Spurrier pegou da fase clássica da Vertigo, né? E, bom, dito isso, me voltando aqui para o desenrolar das revelações, o velho John, ele armou todos esses lances envolvendo magia, desde que ele ganhou ali a forma física e despertou o John do hospital, para que a sua versão real desfizesse tudo aquilo e energizasse o velho, né, o deixando mais forte e poderoso, a ponto de cada vez mais ele poder ali agir livremente, a ponto também dele poder, seja no mundo físico ou no plano astral, perseguir tanto o John quanto matar os seus amigos. E por que esse velho John que é a alma do Constantine? É feita até uma piada aqui nessa história, né, com Pinóquio, né? Ah, quero ser um menino de verdade, Porque por essa versão mais velha ser fruto da imaginação do John através da Tulpa e ter ganhado uma forma real, se o Constantine morrer, ele também morre. Mas se ele adquirir a alma do mago e o Constantine morrer, ele pode continuar existindo no mundo real, né? Isso fica claro aqui. E também fica evidente que o preço tem que ser pago pro velho de qualquer jeito. E o John, ele sabe disso, né? E ele sabe que qualquer coisa que ele tente armar, ele pode fracassar, já que, como é uma versão mais velha sua, é um espelho distorcido, o velho, ele conhece as artimanhas todas dele mesmo, né? Mas estamos falando, né, de The Fucking Mago of Trambix, né, Barbieri? É o cara que, mesmo sabendo os custos altos a serem pagos, que se culpa e às vezes até se pune, ele sempre se recusa a morrer e pagar o preço das coisas do jeito fácil. Então, no derradeiro momento, a lá, The Final Traitor of the All Trambix, o Barbieri vai ter um troço aí de novo, o mago, ele se reúne ali com o mafioso K-Mag, né, que é metido a um Papa Meia-Noite do Paraguai, e ele descobre que quando o K-Mag usou magia para procurar alguém que o pudesse ajudar lá na Parada dos Anjos do volume 1, quem ele tinha encontrado era a Clarice do Clube Tate. Mas quando ele pediu que o Noah tentasse recrutá-lo, o garoto achou o Constantine porque se sentiu atraído por ele de uma forma que ele não soube explicar. Daí, após essa revelação, os três eles armam um plano onde o John ele sai do seu corpo, ele adquire uma forma astral e tenta sacanear seu eu mais velho, libertando o anjo caído em cima do muro, né, o Vestibulan, que ficava preso ali no seu celular. Quem não leu e não sabe quem é esse Vestibulan, ele aparece lá no volume 1 e ele é um anjo caído que se recusou a escolher um lado na guerra entre o céu e o inferno. Então ele foi condenado a ficar ali no purgatório entre os dois reinos. E o John, ele o usou para testar o Teen Hunter, que por sua vez o aprisionou no celular depois. É claro que esse plano de usar o anjo para que o velho John o absorva dá errado, porque o velho, apesar de fruto de imaginação, ele é o Constantine. Ele acaba marcando o vestíbulo, dando um toque pros demônios virem buscá-lo. Ó, o fugitivo de você está aqui, ó, vem buscar o rapaz aqui, ó. E é aqui que as coisas pioram. Os demônios, eles sentem o cheiro do sangue do Constantine e vêm correndo, mais por causa do Constantine do que o anjo. O John, ele estranha porque ele não usou sangue no ritual. E os capirotos tentam usar o K-Mag como passagem para o mundo físico. Mas o bruxo gangster de meia tigela, ele acaba sendo morto quando a Annette e o Tommy, né, o mago hipster, eles chegam. Porém, a cobiça dos bichos pelo Constantine é tanta que eles tentam forçar outra passagem utilizando o corpo do hipster.
E o Constantine, ele não pode fazer nada ali na sua forma astral, só observar e ficar cada vez mais desesperado, né? Porque ninguém pode ouvi-lo, a não ser o Noah, do qual o John ele pede para que ele mate o hipster antes que a merda fique maior. E o garoto consegue dar cabo do nosso Tarsis hipster aí, depois de ser encorajado pelo Constantine. E o John, ele para pensar como o Noah o ouviu, se ninguém mais podia ali escutá-lo. E também ele pensa como os demônios sentiram o cheiro do seu sangue, se quem cedeu o sangue para o ritual foi só o K-Mag e o Noah. E nesse momento ele se lembra do relato do bicho papão, da mulher que ele atormentou anos atrás, e o John ajudou a se livrar do bicho e aproveitou para tirar uma casquinha dela numa transa que ele nem se lembrava, e que essa é a mesma mulher que sofreu um acidente anos depois, cujo trauma deixou seu filho em choque, o fazendo ele ficar mudo, que é o Noah, garoto que se sentiu atraído inexplicavelmente pelo Constantine quando foi procurar ajuda pelo K-Mag tempos atrás. E é nessa hora que o John se toca que o Noah é na verdade o seu filho, e foi o sangue do garoto na faca que os demônios sentiram um cheiro. E é por isso que ele conseguiu ouvir a voz do John na forma astral. E o Constantine, filho da puta, como ele sempre soube que ele percebe como ele foi o maior arrombado do mundo, o cuzeiro dos cuzeiros, porque ele condenou mais uma alma, mas não qualquer uma, mas a do seu próprio filho bastardo. E essa nova culpa que ele sente é tão grande que a sua versão mais velha não dá conta de absorver a sua alma tão carregada, cheia de pesar, e acaba morrendo. O Constantine consegue então voltar para o seu corpo. Mais uma vez ele está abalado de uma maneira única ali. Ele se sente até estranho nessa volta à vida. E fica ali se lamentando por ter condenado a alma do seu filho recém-descoberto. E como ele sempre diz, a magia tem um preço. E esse preço é sempre mais caro do que se ganha. E é nisso que o Simon Spurrier encerra a história, deixando o leitor com um puta final interpretativo ao estilo da Piada Mortal. E bom, essa foi a parte com spoilers. Para quem viu ou para quem não viu, agora vamos para a parte das considerações finais e análise com relação a essa edição, que é a parte sem spoilers. Eu peço desculpas para quem viu a parte com spoilers, porque eu vou procurar seu objetivo, mas eu vou acabar me repetindo em algumas coisas aqui. Minhas considerações com relação a este segundo e último volume. É bom, foda pra caralho, merece o selo do Barbieri, foda pra caralho. Isso aqui é muito bom, sensacional, um final foda, como eu disse lá na parte com spoilers. O final aqui dessa história, ele é semelhante no quesito assim, interpretativo, tal qual o da Piada Mortal. E o Simon Oliver não, confundi com o outro, do Hellblazer Renascimento, que é horrível. Esse Simon Spurrier dá uma surra, de uma caralhadas na cara do Simon Oliver lá do Hellblazer Renascimento. Porque ele constrói uma trama incrível nessas 12 edições. O seu roteiro é fluido, não é verborrágico, não é cansativo. Nessas 12 edições ele foi criando, além da trama principal, plot em torno dessa versão mais velha do Constantine, quem de fato ela é. É uma história que envolve linhas do tempo alternativas, é um Elseworld, o que é isso aqui? Ele vai construindo outras subtramas e vai amarrando tudo bonitinho. E quando chega na hora da revelação do que realmente está acontecendo aqui, ele apresenta outro plot que junto ao principal, que já fazia parte, na verdade, junto com o plot principal, do que se trata essa run aqui, trabalhando muito em torno da essência do Constantine, a culpa que o personagem carrega dentro de si, das cagadas que ele cometeu na vida ao decorrer da sua trajetória, falhando seja com amigos, familiares, todos aqueles que ele perdeu, o peso,
a culpa, o remorso. E quem de fato é o vilão nessa run dele aqui. E ele faz isso de uma maneira sensacional. É uma história que ela não é previsível, não é uma história que você vai lendo e já sei o que vai acontecer, consegue deduzir facilmente o que vai ser revelado no final. Pelo contrário, surpreende pra caralho isso daqui. Quando eu cheguei nesse segundo volume e fui ver as revelações nas duas últimas histórias, eu fiquei completamente espantado, e com o final principalmente. E eu fiquei com aquele gostinho que, pô, acabou 12 edições, por que só isso? Por que não continuou? E eu acho que, sinceramente, cabe até aquela frase clichê que tudo que é bom dura pouco, né? Mas dura o suficiente para ser inesquecível. E é o que é isso aqui, porque se tivesse continuado, podia trocar o roteirista, podia ter entrado um Simon Oliver da vida, né? Vai saber. Ou colocariam prazos pro Simon Spurrier escrever isso aqui, que talvez não fosse o suficiente ali para ele desenvolver toda a sua criatividade, aí começaria arcos ruins. Então eu acho que em 12 edições ficou muito boa essa trama dele aqui, que fluiu de maneira muito bem. Ele não se apressou, não se afobou, amarrou todas as pontas e questões que ele levantou aqui de uma maneira incrível e deixa um final tremendamente interpretativo pro leitor. A arte é excelente, a não ser pelo Matias Vergara, que na minha opinião é um cara que o estilo dele não é ruim, mas eu acho que não combina com o Hellblazer, porque sabemos que o John ele já é ele é uma pessoa mais velha, mas no estilo do Matias aqui, a versão mais jovem do Constantine parece que tem uns 80 anos, é mais velha que a sua outra versão mais velha que aparece aqui, então é meio estranho, mas as artes são muito boas, de maneira geral, assim, tirando que me desagradou um pouquinho. E outra coisa também, né, que eu até levantei o questionamento lá na primeira resenha. Fernando, isso daqui faz parte do canônico de Hellblazer, sim ou não? E eu disse sim e não ao mesmo tempo, né? Por quê? Primeiramente porque boa parte das publicações que temos do selo Black Label dá pra você ver como Elseworlds. Por exemplo, alguns especiais que tivemos do Coringa e da Arlequina. Não tô falando dos 3 Coringas que vamos abordar no canal, tô falando de outros, que eu tô colocando até a imagem na tela pra vocês. Que ali são reimaginações, né, outras interpretações, então não fazem parte da cronologia do universo do Batman ali, né? Utiliza da mitologia do Batman, mas não faz parte da cronologia do canone ali. Então dá pra se colocar isso aqui dessa maneira, como também dá pra tentar encaixar na cronologia da fase da Vertigo, ou também após, né, 52, Renascimento, enfim. Mas o leitor vai perceber algumas inconsistências, né? Como já estamos falando do volume 2, por exemplo. Lá no volume 1, quando o John desperta em 2019 e tal, uma das primeiras pessoas que ele vai procurar é onde está o Chaz. E ele descobre que o Chaz está morrendo. E ele morre de fato, né? Todo o tempo que ele aguentou as baforadas do John como um fumante passivo, né? O levaram ao hospital e ele estava lá internado nas últimas e acabou morrendo. Quem acompanhou Hellblazer até Renascimento, inclusive, o Chaz ele tá vivo. Então já é um pouco difícil você encaixar isso na cronologia. Mas dá. Isso aqui tem um time skip, anos depois, enfim. Então fica ao critério, assim como o final interpretativo que o Simon Spurrier deixa, fica ao critério do leitor. Mas isso não interfere se encaixa ou não na cronologia. Uma coisa que eu tava até discutindo com um brother, né, um amigo meu que também gosta tanto de Hellblazer quanto eu, que é o Lucas Leão. Essa versão mais velha do Constantine, eu acho que o Simon Spurrier quis fazer uma referência ao final da fase da Vertigo, né, que aparece, tô colocando até na tela pra vocês, depois de um salto no tempo, um Constantine mais velho. Eu creio que ele tenha feito uma referência àquilo, porque ele faz uma referência a um monte de coisas pra quem leu o Constantine da Vertigo vai captar aqui. Então, até porque eu disse no volume 1, um leitor novo que quer conhecer Constantine não é um material que eu indicaria muito, a não ser que ele queira se aprofundar realmente
no material clássico do personagem, senão é melhor evitar. E além dessas referências, o próprio Simon ele constrói personagens interessantes. A própria Net, ele é de Chácara do Pup. O único que eu não gostei muito, mas tem um contexto engraçado, né? É o Tommy, o mago hipster. Mas o Noah, que fazia parte de uma gangue e é um garoto que sofreu um trauma por causa da sua mãe, do qual deixou mudo ali, e é bem interessante a forma como ele é trabalhado aqui também. Até o próprio K-Mag também, metido a papa meia-noite xing-ling, né? Então, cara, é uma fase excelente, foda pra caramba. Se você, leitor mais velho, que depois que encerrou a Vertigo não estava conseguindo se agradar de nenhum material do Constantine, DC Renascimento, 952, DCU, dá uma chance para isso aqui. Tenta caçar as 2 primeiras edições. Algumas comics ainda tem, acho que no site da Panini deve ter, né, se conseguir uma promo num preço bacana. Fica ao critério de cada um. Caça, que você fala, cara, isso aqui é um material... Tá Black Label aqui? Não, na verdade é Vertigo isso aqui. É uma história digna do Constantine raiz da Vertigo. Vale a pena aí vocês caçarem, dar uma chance. Ou até ler por scan digital. O que importa é você ler, porque é um material fodástico. Inclusive, para esse segundo volume, se comparado ao primeiro, eu dou uma nota 10. Então fica a dica aí pra vocês, Universo Sandman, Hellblazer, volume 2, você mesmo, mas melhor. Trama fodástica, da qual Simon Spurrier respeita e referencia toda aquela essência do velho e bom Constantine que, pra quem acompanhava, amava e relê, ama até hoje, da fase da Vertigo, que vocês estão vendo até ali na minha estante ali as edições. Vai amar, vai gostar, vai achar um material foda pra caralho que vale a pena ser lido, relido e até discutido e teorizado aí. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, desculpe se ele ficou um tanto quanto longo, os vídeos de análise acabam ficando assim. Se você gostou e puder, deixa seu like, se é novo se inscreve aí no canal, marca as notificações, já leu isso aqui, o que achou desse segundo volume das revelações, gostou ou não, a gente pode trocar aquelas ideias, teorizar aí, falar o que foi essa run, se merecia continuar, ou termos o Simon Spurrier escrevendo outras coisas do Constantine. Eu particularmente não lembro de ter lido nada anteriormente desse roteirista aqui. O Lucas, né, a gente tava até conversando, ele chegou a mencionar que ele colaborou numa historinha curta lá dos tains das Guerras Secretas do Hickman. Mas eram historinhas curtas que a maioria que eu li eu achava tão porcaria que a dele eu acabei nem lendo, eu pulei. Mas eu achei um roteirista, não sei quanto tempo de mercado ele tem, mas realmente talentoso, tal qual outros que eu acabei conhecendo há pouco tempo, como Matthew Onsenberg mesmo, que eu já mencionei aqui no canal. O cara manda bem pra caramba aqui. E, bom, se eu já encerrar aqui, que eu já falei pra cacete, fique à vontade nos comentários como sempre. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e... valeu!